Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a declaração do Chael Sonnen, em onde ele foi bem incisivo e cravou: Arman Tsarukyan disputará o cinturão dos leves na sequência. E então vamos conversar um pouco sobre isso, vamos conversar um pouco sobre a situação da categoria dos leves, né? Algumas outras informações, né, que tem já, né, entrevistas, né, que falam um pouco aí sobre o futuro aí da categoria. E quais lutas podem sair aí ainda nesse ano, no início do ano que vem. E então, já deixa o like no vídeo, comenta aí o que vocês acham da categoria, quem que vocês acham que realmente deve lutar pelo cinturão. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, estou lançando bastante conteúdo aqui, compartilhar o vídeo com um amigo para fortalecer nossa comunidade, fechado? Então bora para a resenha. O Chael Sonnen, através até do seu canal e também em entrevista ali também com o Daniel Cormier, ele cravou, né, e foi bem incisivo, disse que o Arman Tsarukyan lutará na sequência pelo cinturão dos leves. E o que a gente pode pensar disso? Primeira coisa, né, eu acho que a gente tem que ter calma, até porque o Chael Sonnen já no passado já deu informações incisivas tanto quanto essa, e elas não se concretizaram. Então, calma, né? Essa luta ainda não está confirmada, o UFC não oficializou nada, Tsarukyan não falou nada, o Topuria não falou nada ainda, né? E ninguém está falando nada que leva nessa direção. Então, calma ainda não é um momento de falar, não, já vai ter essa luta, entendeu? Ah, quando vai ser? Não. A única coisa que a gente pode discutir é sobre essa afirmação dele e discutir o que a gente acha, né? O que seria, né? Como seria essa luta, se é uma luta que realmente tem que sair do papel, se é essa que tem que ser feita. E, de novo, eu sei que pode até ser repetitivo, mas falando do mérito esportivo, então, de novo, esportivamente falando, é a luta a se fazer. Com certeza, o Arman Tsarukyan hoje é o número 1 da categoria dos leves e é o desafiante legítimo ao cinturão. Então, por mais que o Topuria, né, tenha sido, né, pouco inteligente, né, naquela declaração dele sobre falar que prefere vagar o cinturão ao invés de enfrentar o Arman, onde ele foi bem feliz nisso, não faz diferença, né, em relação a isso, porque independentemente do que ele fale, o Arman realmente merece. Porém, o UFC está irritado com ele, né, já tem um tempo, até porque o Dana White mesmo confirmou que a luta com o Makhachev caiu não por causa de uma lesão, mas sim porque ele não ia bater peso. Então isso irritou o UFC. Mas a gente sabe, né, ele fez por onde, né, e construiu um caminho para ele ser o próximo da fila. Só que talvez a gente não tenha tanto apelo para essa luta, né? Talvez os fãs não queiram tanto ver essa luta. Com a exceção de um ou outro, né? Inclusive teve comentário aqui no canal que afirmando que gostaria de ver o Arman, porque ele é o desafiante mesmo, número 1, que é o cara que merece, é o cara que tem que estar disputando o cinturão na sequência. E eu realmente concordo. E tipo, é difícil você negar essa oportunidade para ele. Porém, eu também não duvido que o UFC vai segurar ele, não vai deixar ele lutar. Porque, de novo, o Pimblet tem mais apelo, muito mais apelo, até porque tem uma história já com o Topuria, que faz sentido assim para eles se enfrentarem no termos de promoção, né? E queira ou não, o UFC visa muito o seu lucro. E outra coisa, o Pimblet é um adversário muito mais acessível para o Topuria do que é o Tsarukyan. O Tsarukyan possivelmente é a luta mais dura que o Topuria vai ter dentro dessa divisão, com certeza. E colocar o Topuria contra o Tsarukyan é arriscar uma possível luta entre o Topuria e Makhachev, porque se o Topuria perde para o Tsarukyan, o sentido dessa luta acaba, entende? E o UFC não quer perder a oportunidade de fazer essa luta.
Então, talvez se você emparelhar o Topuria com o Pimblet, que, de novo, eles já têm uma história, né? Já tem uma rivalidade estabelecida, faça sentido até no ponto de vista comercial, porque vai vender bem. E também você dá uma possibilidade maior do Topuria vencer e depois fazer essa super luta contra o Islam. Então, isso com certeza, assim, tá ali na balança. O UFC analisa isso, coloca nessa questão do Tsarukyan, que aconteceu no início do ano, dele não ter batido peso, também joga contra ele. E o fato dele ser o casamento mais difícil pro Topuria também vai jogar contra ele. E a outra opção também é o Justin Gaethje, que pro UFC é até interessante, né? Porque, de novo, né, um americano, o UFC hoje, dentro do plantel ali dos masculinos, né, não tem nenhum campeão americano, só no lado feminino, né, que é a Kayla Harrison, é campeã dos pesos galos, né, feminino. Então, pro UFC é até interessante, né, ter o Justin Gaethje ali numa luta dessa, por conta dele ser americano, e também porque seria uma luta, né, do ponto de vista de entretenimento, muito divertida, né, entre ele e o Topuria. Ia ser pancadaria, né, e a gente sabe que o UFC e os fãs gostam muito disso. Porém, eu concordo e assino embaixo em tudo que o Jorge Masvidal falou, que ele até deu um conselho pro Gaethje e falou, cara, não pega essa luta porque o Topuria vai arrebentar você, entendeu? E eu acho realmente que esse casamento é muito favorável ao Topuria. O Justin Gaethje também é um cara muito atingível, a gente sabe, e principalmente no início das lutas dele, né? O Justin Gaethje, ele tem um pouco daquela coisa que ele precisa, às vezes, apanhar, né? Fazer a dança da galinha, às vezes até tomar um knockdown para ele acordar e começar a lutar. Só que às vezes com o Topuria você não vai ter esse tempo, porque o Topuria bate muito pesado, bate muito forte. Então, numa dessa, ali numa interação ali inicial, ali o Gaethje ainda tá ligando o motor ainda, uma mão entra ali e ele vai dormir, entendeu? Porque o Topuria tem muito poder de nocaute. Então, é uma luta perigosa e eu vejo o Topuria, sei lá, nesse casamento, muito favorito. E eu só acho que seria realmente uma luta bem dividida, 50-50, se fosse com o Tsarukyan, pelo estilo do Tsarukyan. O Tsarukyan não é nenhum idiota e ruim na parte de striking, não é. Ele sabe se virar bem com isso. E ele tem um grappling afiadíssimo, muito bom, muito bom. Inclusive eu falo, né? Eu gostei muito de ver a luta dele de estreia no UFC contra o Islam, onde aquilo foi uma aula de wrestling, né? Entre os dois, né? Então, a gente vê o nível que ele tem. Sei que o Topuria também é bom de grappling, mas é perigoso, né? O Tsarukyan pela pujança física que ele tem e pela qualidade técnica que ele tem, ele espremer esse resultado, entendeu? Conseguir impor esse jogo dele, por esse jogo de grade, de derrubar, entendeu? É possível, e aí poderia arriscar esse cinturão do Topuria, e eu não sei se pro UFC seria tão vantajoso isso, né? Perder o Topuria como campeão e vir o Tsarukyan como campeão, que não é muito aclamado, nem tem muito carinho dos fãs. Então isso vai estar na balança ali na hora que eles escolherem o próximo adversário. E vamos ver também para quando o UFC quer, né? Se vai usar o Topuria ainda esse ano, né? Se for usar, vai ser no último pay-per-view, né? Até porque em novembro a gente já vai ter Jack Della Maddalena e Islam Makhachev fazendo a luta principal. Então, se o Topuria lutar ainda esse ano, vai ser em dezembro. E aí teria que ser talvez contra um desses três. Porque o Max Holloway também, que tem história com o Topuria, já falou que não luta esse ano mais. E aí até que é uma notícia ruim pro Charles, né? Que o Charles queria muito lutar com ele. E, na minha opinião, o Charles deveria até, de um certo modo, agradecer a isso. Agradecer que ele não vai lutar mais esse ano. E também tirar um tempo ali para descansar, se recuperar ali do nocaute que ele sofreu com o Topuria. Depois treinar, se preparar bem e ano que vem enfrentar o Holloway. Porém, pelo que é comentado aí na internet, nas redes sociais, o Charles quer muito lutar esse ano ainda. E aí o que acaba
sobrando para ele ali, pode ser até possivelmente um Paddy Pimblett, né? Porque a galera ali pode querer oferecer o Charles ali para ele, para o Pimblett subir, às vezes ali mais na categoria e se credenciar mesmo. E aí, se ele vence o Charles, realmente ele se credencia a postulante ao cinturão. Ou enfrentar um Dan Hooker, que eu acho que inclusive também é uma luta bem perigosa. O Dan Hooker é maluco, né? O Dan Hooker vai pra cima, ia ser uma carnificina entre ele e o Charles. Essa é a verdade. Ia ser uma troca de porrada inacreditável. Isso eu tenho certeza, né? A gente lembra lá como foi o Hooker contra o Poirier. A gente sabe que o Hooker, toda a luta dele é essa loucura, né? É 100 por hora o tempo todo. Então, uma luta perigosa. E também um cara que tá bem mais abaixo no ranking. Então, eu não sei se esses nomes são bons pro Charles, entende? Eu acho que pro Charles, o ideal seria esperar o Holloway, mesmo que seja no ano que vem. Assim, você pode até olhar isso de novo, de uma maneira positiva, para você poder descansar, se recuperar, se preparar da maneira mais adequada para a sua luta, né? Que aí seria com o Holloway pro ano que vem. E o Holloway falou que não vai voltar esse ano porque ele tá com a mão lesionada. E faz muito bem, né? Se cuida agora, trata o que tem que tratar. E no ano que vem ele vem com muita força. E tem lutas interessantes para ele. Até dar uma movimentada na categoria ali. Até pode criar narrativas ou alguma história ali para emparelhar ele até com outros casamentos, se não for o Charles. Mas eu acho que a luta com o Charles faz muito sentido. E imagino que se o Charles esperar, ela deve acontecer. E pra mim é a maior luta para ambos. Se o Holloway vence o Charles, credencia ele a disputar o cinturão de novo, né? Seja com quem for o campeão. E se o Charles vence também, pode se tornar campeão BMF. E além disso, ele também pode se colocar na briga pelo título de novo, né? Queria uma revanche ali com o Topuria. Desculpa, gente. Tô um pouco doente, então acontece. Então, como eu dizia, né? Você pode colocar o Charles ali novamente com o Topuria se ele ganha. Então, cenários tem nessa divisão. E até ali na parte de baixo, né? O Moicano ali tentar se recuperar. Tem o Fiziev que venceu o Barramondes na última aí, vai estar subindo aí. E o Dan Hooker, ele tá também, né, atirando para tudo quanto é lado. Inclusive até o próprio Tsarukian pode ser um eventual adversário para ele. E se o Dan Hooker vence, lembrando que o Dan Hooker vem de vitória sobre o Matheus Gamrot. Se ele vence um Tsarukian, ele também já sobe lá para cima lá. E entra nesse bolo aí para disputar o cinturão também. Então, eu acho que seria até difícil ele vencer o Tsarukian pelos estilos, né? Mas aí seria mais um cara, entende? Então, cara, essa divisão é muito movimentada, assim como eu falei na resenha de ontem, né? Sobre a categoria dos meio-médios, né? São duas divisões com muitos talentos, né? Com muitos lutadores, né? São divisões, né? Que, diferentemente dos pesados, por exemplo, os pesados não é uma divisão rasa. A categoria dos meio-médios e dos leves oferece muitos lutadores e muitos lutadores bons. O que faz, né, ter esse grande fluxo aí, grandes lutadores ali, todo mundo querendo ali brigar ali para ter uma chance pelo cinturão e tentar ser campeão, né? Mas eu acho que em relação à declaração do Chael Sonnen, a gente tem que ter calma e aguardar uma postura oficial do UFC e ver quem que pro UFC faz mais sentido. Eu, assim, deixo minha opinião. Acho que, pra mim, deveria ser o Tsarukian na sequência, mas se você olhar de um ponto de vista de mercado, infelizmente você vai ter que fazer o Tsarukian realmente esperar, fazer uma rodada com um outro adversário ali, ganhar mais uma e dar uma segurada nele ali. E às vezes até se ele perde ali, fica até mais tranquilo ali assim, óbvio, né, falando desse ponto de vista de mercado, claro, de segurar um pouco a emoção ali em relação a ele
Mas se ele vence também, fica bem difícil também depois de negar uma oportunidade para ele. Mas o que eu tô querendo dizer, se você marca uma outra luta pro Tsarukian, você ganha tempo. Se é o que o UFC quer fazer, olhando apenas do ponto de vista de mercado. Mas, se olhar num ponto de vista esportivo, é mandar um contrato pro Topuria, pro Tsarukian e fazer essa luta. E, queira ou não, eles também já estão criando até um pouco de rivalidade, né? O Topuria falou que falou. O Tsarukian gravou um vídeo lá com o Pato, chamando de Ilia. Tá alfinetando o Topuria todo dia, praticamente, nas redes sociais. Então, uma narrativa também tem. E vamos ver o que o Dana White, o UFC, vai nos proporcionar e vai trazer aí de informação pra gente. Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like, por favor, que ajuda bastante aqui pro canal. Comenta aí quais lutas vocês querem ver na categoria dos leves. Quem deve ser o próximo desafiante ao cinturão do Topuria. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com um amigo. Fechado? Tamo junto e até a próxima.